Estamos de volta com a nossa Lion Academy toda segunda-feira. Na aula passada falamos sobre predestinação e livre-arbítrio. Caminhamos um pouco por essas doutrinas e hoje nós vamos falar de um assunto que também tem um pouco de confusão. Aí alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra. E eu já peço que você curte, compartilha com pessoas que você sabe que tem dúvidas sobre esses temas e quer aprender mais da palavra de Deus ou quer entender melhor sobre esses temas. Compartilhar é também uma maneira de evangelizar, de compartilhar conhecimento e também de semear na vida das pessoas a palavra de Deus. Então, o nosso tema hoje é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38. Nós temos, como eu acabei de dizer, muita confusão nesse assunto. E, ultimamente, nesse último ano, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, muitas pessoas ficaram apavoradas, pensando que já era a grande guerra, que já era Ezequiel 38, mas ainda não é. Atualmente também, a guerra entre Israel e Hamas trouxe novamente essa preocupação. É o cenário sendo montado por Deus para Ezequiel 38. E para que esse cenário de Ezequiel 38 aconteça com um propósito, e nós vamos ver qual é esse propósito. Porque Deus, ele continua tendo controle sobre a história. Deus, ele não perdeu o controle e ele nunca perde o controle. Todas as coisas já foram anunciadas muito antes de acontecer e tudo acontece com a permissão de Deus, porque tem um propósito. Ezequiel 38 não é diferente, tem um propósito de Deus ali. E a primeira coisa que as pessoas confundem é a batalha de Ezequiel 38 com o Armagedon, mas não tem nada a ver. Ezequiel 38 é uma guerra, como você vai ver comigo, uma guerra localizada. Só alguns países, só alguns continentes vão participar, não é o mundo todo. São alguns países da África, alguns países da Europa Oriental, alguns países do Oriente Médio que vão participar dessa guerra. E eu estou falando só do norte da África, só alguns países do norte da África. Então, é uma guerra diferente, porque em Armagedon são todas as nações que se levantam contra Israel. E também tem uma outra batalha, e aí a confusão fica ainda maior, porque essa batalha de Apocalipse, capítulo 20, ela é no final do milênio. Essa batalha, ela ainda confunde mais por ter o nome de Gog e Magog, como está em Ezequiel 38. Mas você vai ver que não tem motivo para confusão, tá? Nós vamos falar aqui de todas elas e Deus, ele é muito claro em cada uma delas e você vai ver que é fácil identificar quais são essas batalhas. Bom, em que tempo nós estamos aqui na nossa cronologia? A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós estamos aqui no tempo da graça. O tempo da graça começou quando Jesus morreu e ressuscitou 2000 anos atrás. Então, nós estamos no tempo da graça, no final do tempo da graça. Como Jesus anunciou lá em Mateus 24, pelos sinais que Jesus anuncia, nós estamos vivendo o princípio das dores. E no final do princípio das dores, muita coisa vai acontecer. Coisas boas, muito boas,
como, por exemplo, a conversão de um grande número de pessoas, porque o evangelho, ele vai ser espalhado com glória e poder, é o ide de Deus por todas as nações, e vai ter um grande avivamento antes de Jesus voltar. Mas nós sabemos também que será um momento que é um passo para a grande tribulação. E a grande tribulação, ela tem um marco. Existe um marco ali para iniciar esse momento crucial da humanidade. Qual é esse marco? É o surgimento do anticristo. E o anticristo, ele precisa aparecer num ambiente de muito conflito, que ninguém consegue resolver. Então, ele vai aparecer e ele vai resolver. E ele precisa que esse momento aconteça, e Deus vai permitir que esse momento aconteça, porque Deus, ele permite que o anticristo apareça para ele provar aqueles que estão sobre a terra, mas muitas pessoas vão se converter nesse período. Nesse momento aqui de Ezequiel, capítulo 38, é uma grande guerra que vai acontecer naquela região ali no Oriente Médio e contra Israel, e que vai, obviamente, assustar o mundo inteiro. E é nesse momento que o anticristo precisa aparecer, porque ele é um homem, ele é um político proeminente, ele é muito carismático, ele vai ser um homem muito rico, muito poderoso, e ele vai ter uma solução que ninguém conseguiu até agora. Ele vai conseguir estabelecer paz entre judeus e árabes, e ele vai ser amado por cristãos, ele vai ser amado por judeus, ele vai ser amado por muçulmanos, e ele vai ser aplaudido pelo mundo, porque ele vai trazer uma solução que ninguém nunca trouxe. E é nesse momento que ele vai enganar os judeus, porque ele aparece nesse cenário. O livramento dessa guerra de Ezequiel 38 é Deus quem dá. Mas ali o anticristo vai dizer: não, sou eu com a minha diplomacia, sou eu com tudo aquilo que eu estou fazendo. E então os judeus vão entender que ele é o Messias, porque ele vem com força para defender Israel, e porque ele também vai estabelecer uma paz duradoura entre árabes e judeus, e o terceiro templo vai ser construído. Mas o nosso foco aqui é entender essa guerra de Ezequiel 38. Então, vamos ler aqui, quero que você leia comigo, Ezequiel 38, a partir do versículo 1, para você não confundir. Eu vou ler aqui pequenos versículos, para que a gente vá falando aos poucos sobre eles. Então, Ezequiel 38, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a mim. Quem está falando aqui é o profeta Ezequiel. Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, filho de Roz, de Meseque e de Tubal. Então, vamos até aqui porque já tem muito nome aqui, você precisa entender muito claro aqui o que está escrito. Gog é um homem, é o nome, é o título que Deus dá a um homem que é filho, é príncipe de Roz. Então, eu já entendi que Gog não é uma nação. Gog é uma pessoa. Ele é chamado de príncipe de Roz porque ele vai estar no governo, ele é poderoso. E onde é Roz? Roz é a Rússia. Está falando também que ele é príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Está falando de que região ele é. É príncipe da Rússia, Meseque é Moscou, e Tubal é um rio que passa entre a Rússia e a Ucrânia.
Então, por incrível que pareça, não tem nada a ver, gente, com a guerra entre a Rússia com a Ucrânia. Essa guerra tão recente, né, que nós estamos vendo aí. Nem tão recente assim, porque já passou de um ano essa guerra. Mas sim, Deus está preparando um cenário, mas ainda não é. Por que eu digo que não é? Porque tem países aqui que não estão nesta guerra recente da Rússia com a Ucrânia. E ele está dizendo aqui, ele continua. Olha o versículo 4. Eu o farei mudar de direção, porei anzós em seu queixo, e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. Então vamos até aqui. Nós estamos vendo Ezequiel 38. É o inimigo do norte, quase sempre os inimigos de Israel vêm do norte, então é um inimigo do norte, um grande inimigo, um país muito grande, forte, que vai ter aliados nesse momento de guerra. Então, qual vai ser o motivo dessa guerra? Gente, o motivo da guerra, de toda a guerra contra Israel, eles vão sempre inventar um motivo. Vai aparecer ali um motivo, mas o motivo real é porque o diabo, ele está por trás e ele quer destruir aquela nação que Deus ama, onde Deus se revelou para a humanidade, onde Jesus nasceu, onde Jesus manifestou a sua glória, onde Jesus morreu, derramou seu sangue, também onde Jesus ressuscitou, onde Jesus andou ressurreto para que todos pudessem ver, né, quantos viram naquele tempo, e aonde Jesus virá. Jesus virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, aonde ele reinará. Então, podem falar, é o gás, é territorial, mas não, o problema entre árabes e judeus, na realidade, não é esse. Esse problema que parece que é eterno, o cerne do problema é um problema espiritual. Bom, então vamos tentar aqui separar essa guerra de Ezequiel 38 e Armagedon. Essa guerra, ela é localizada. Então, ela só vai acontecer no Oriente Médio, por países que você vai ver comigo. Então, alguns da Europa Oriental, outros do Oriente Médio e outros do norte da África. Não é todo o mundo, não. Não serão todas as nações nessa guerra de Ezequiel 38. Aqui está muito claro, e você vai ler comigo, Armagedon, que é lá em Apocalipse, capítulo 16, é uma guerra que vai acontecer no último ano da grande tribulação. O Armagedon, ele vai acontecer no 7º ano da grande tribulação. Todas as nações da terra, elas irão se levantar e irão para o vale. Representantes de todas as nações da terra irão até o meio do vale de Jezreel. Então, depois, a guerra vai ter a primeira etapa ali, e a segunda etapa vai ser no vale de Josafá, que é em Jerusalém. Qual a diferença de Ezequiel 38 e Apocalipse 16? Porque Apocalipse 16 são todas as nações da terra. E Ezequiel 38 são algumas nações localizadas no norte da África, Europa Oriental e Oriente Médio. Não são todas as nações da terra. Agora, para você também, antes de nós continuarmos em Ezequiel 38, para nós entendermos aqui que não é Apocalipse 20, que é outra batalha no final do milênio, é claro que
a gente teria também aqui, gente, que colocar todas as posições teológicas. Teríamos que colocar aqui também os amilenistas, que eles creem em outro momento para essa batalha. Mas, primeiro, vamos distinguir aqui essas 3 batalhas. Então, eu vou ler com vocês Apocalipse 20, porque quando acaba a grande tribulação, Jesus estabelece o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E no final do milênio, Satanás, ele vai ser preso por 1000 anos, como está escrito na palavra lá em Apocalipse 20, ele vai ser solto. Ele vai ser solto para provar e testar as pessoas que estão sobre a terra. E assim está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 7. Vamos ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Quem lidera essa batalha aqui vai ser Satanás. Quem lidera a outra batalha são todas as nações contra Jerusalém. E aqui, em Ezequiel 38, algumas nações contra Israel. Então, aqui, a gente vai continuar. Volta a sua Bíblia aí para Ezequiel 38, para eu te provar que serão só alguns países, e o que distingue de Apocalipse 16 e Apocalipse 20. Aqui está escrito, voltando para o versículo, você já leu comigo o versículo 1 ao 4, agora você vai ler comigo o versículo 5 e 6 em diante, e está falando agora de outras nações. Persas e etíopes e Putim com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Então, esse é o final. Não o final da batalha, é o final aí da listagem dos países que se levantam. Então, você vê aí no versículo 5, fala de persas. Persas é o Irã. Etíopes fala de norte da África. Fala também da Líbia, que também é o norte da África. Então, eu estou falando aqui de Oriente Médio, norte da África, e aqui fala também de Putim, com eles todos com escudo e capacete. Gomer, ele fala de Gomer. Gomer é a Europa Oriental. Não são todos os países da Europa Oriental, alguns países da Europa Oriental, e ele diz o último, ele fala aqui também da casa de Togarma, e a casa de Togarma é a Turquia, que até este momento a Turquia ela não tinha se manifestado contra Israel, ela estava até numa paz duradoura com Israel, mas em pouquíssimo tempo aí, no último ano, a Turquia ela está se mostrando aversa a Israel, ela se tornou inimiga de Israel. Cada dia mais a Turquia vem mostrando uma posição antissemita, e daí a gente vê que as coisas estão acontecendo. A gente vê ali a Turquia numa posição anti-Israel. Então, o que eu quero mostrar é que acabou a lista de países aqui, pronto. Acabou. Então, não é Apocalipse 16, a guerra de Gog e Magog. Por que não? Porque Apocalipse 16, todas as nações se levantam contra Jerusalém, contra Israel, vão até Jerusalém
contra Israel. E Apocalipse 20, você também vê que ali o título Gog e Magog aparece, mas só para nomear como opressores. Também são todas as nações da terra, desta vez lideradas por Satanás em pessoa. Agora muda o alvo, agora não é mais contra uma nação, agora é contra o Cordeiro, porque Jesus vai estar reinando lá no milênio. Então, você está vendo como é fácil você distinguir as batalhas? 2 são contra Israel. A terceira, de Apocalipse 20, é contra o Cordeiro, que vai estar lá em Israel, reinando por 1000 anos. Agora, eu quero que você volte lá em Ezequiel 38, no versículo 7, está escrito: prepare-se, sim, esteja preparado você e toda a multidão do povo que se reuniu a você, e sirva de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado no fim dos anos. Você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Você está vendo? Aqui está se referindo a Israel, nação. E ele está deixando aqui bem claro: olha, você está se levantando depois de muitos dias. Ou seja, esta profecia de Ezequiel, ela é para um futuro distante de você. Deus está falando: olha, Ezequiel, é um futuro distante de você. Então é para nós agora, para a gente entender. Então está falando aqui, depois de muitos dias, quando esta nação estiver de volta em Israel, uma nação que esteve por muito tempo desolada e espalhada pelos 4 cantos. Quem é essa nação? Israel. Quando isso aconteceria? Essa profecia só poderia acontecer em 1948. Quando esse povo que estava espalhado pelos 4 cantos do mundo, desde o ano 70 depois de Cristo, foi reunido por Deus de novo para ser uma nação em Israel. Este é o grande milagre de Deus. Então, essa profecia, ela só poderia acontecer a partir de 1948, mas ainda não aconteceu por completo, porque Deus, na sua soberania, ainda não era tempo. Agora que nós estamos no princípio das dores, nós vemos que o cenário, ele está ali sendo montado diante dos nossos olhos. A Turquia, ela ficou desconfortável com Israel. A Rússia mostrou como se levantou contra a Ucrânia. A Rússia, que é chamada aqui em Ezequiel 38 como todas essas nações. Então, já assustou um pouquinho aí o mundo. As declarações que o presidente da Rússia anda fazendo. Então, o mundo inteiro já está ali em alerta, mas ainda não é. Eu só quero que você não se assuste quando muitos, sem muito respaldo, sem muito conhecimento, começam a levantar a voz para apavorar. Obviamente, é tempo de estarmos alertas, é tempo de estarmos vigiando. Jesus está voltando, sim, e Ezequiel 38 vai acontecer, sim, mas é uma guerra localizada e é um cenário perfeito para que o anticristo apareça e diga: eu estou aqui, fui eu que provoquei. Porque Deus, ele vai mostrar que ele que livrou, que ele que vai salvar Israel, porque Gog vai invadir, e você vai ler lá no versículo 14, Gog vai invadir Israel, que se sente muito seguro.
Israel se sente seguro, sim, porque eles têm um exército fenomenal, eles têm muita segurança. Acabamos de ver há pouco tempo essa invasão de terroristas a Israel, em um momento que Israel estava tranquilo, seguro, pensando que estava muito seguro e baixou a guarda. Então aqui será do mesmo jeito. Israel vai se sentir seguro, porque eles têm realmente um exército fenomenal. Então, todo mundo sabe do sistema de segurança do exército de Israel, os escudos antimíssil, todo o equipamento de treinamento desse exército. E ele está falando, olha, quando vocês estiverem achando que estão seguros, que nada vai acontecer, essa guerra vai acontecer. Mas Deus, que ama Israel, Ele vai proteger Israel. Mas quem vai aproveitar essa situação, nesse livramento de Deus, e vai querer dizer que Ele é quem vai estabelecer a paz entre árabes e judeus, é o anticristo, que vai aparecer em cena. Então, o que eu queria deixar explicado aqui para você é que a guerra de Ezequiel 38, Gog e Magog, o cenário está sendo montado. E também o anticristo, ele vai surgir no meio dessa batalha para enganar a muitos, principalmente a judeus e a árabes ele vai enganar. E ele vai mostrar que ele é o único que trouxe a solução. Mas nós vamos ficar aqui orando e jejuando e sabendo que este é o momento da igreja evangelizar, e este é o momento da igreja orar por Israel e pela proteção de Israel e dar graças a Deus, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos as profecias se cumprindo. Eu espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo tenha te ajudado com alguma dúvida que você tenha em Israel 38, ou que talvez você tivesse dúvida entre essas 3 guerras, em que momento elas aconteceriam. E você que gostou, se inscreve aí, dá o seu like, aperta aí o sininho para você não perder os outros temas como esse. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.